Pois é, enquanto o Cristiano Beraldo desenvolvia o seu comentário e sua reflexão, recebemos inclusive a informação da repórter Luciana Verdolim com o print, o trecho da exoneração do presidente do INSS, inclusive uma edição extra do DO, o Diário Oficial da União, justamente com a exoneração de Alessandro Antônio Stefanuto do cargo de presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Mota, falávamos sobre o ministro da Previdência Social e no dia de hoje ele foi inclusive questionado por jornalistas, né? A gente vai falar da apresentação da PEC da Segurança Pública, enfim, e naquele momento em que os jornalistas acabam questionando os integrantes do governo sobre um assunto, sempre tem um jornalista que pergunta de outro, correlato ali. E como o integrante do governo está exposto, fica feio não responder. E aí o ministro foi questionado. E aí ele disse o seguinte: a indicação do doutor Stefanuto é de minha inteira responsabilidade. Ele justificou que o presidente do INSS dava demonstrações de ser um funcionário exemplar. O Dávila bem mencionou, né? Tem anos e mais anos de carreira no serviço público. Creio eu, 25 anos de serviço público, passando por vários organismos. Agora, o ministro puxa a responsabilidade para ele. Ainda que o profissional diga, olha, eu não sabia o que estava acontecendo, eu sou uma pessoa muito correta, em todos os cenários ele tem culpa, né? Em um cenário ele teria a culpa por ter participado do esquema, ter ciência. No outro, se disser, olha, eu não sabia de nada, é o que o Beraldo disse, tem incompetência aí, né? Crime, muito raramente, é punido no Brasil. O que dirá incompetência? Na minha experiência, incompetência na política é premiada. Para alguns políticos, nada melhor do que colocar alguém incompetente para gerenciar algum departamento do Estado, porque aí é que as coisas acontecem. É cedo para a gente fazer qualquer julgamento sobre esse caso. É preciso a gente refrear a nossa indignação mais uma vez e aguardar para ver o que vai acontecer. E parece que o ministro fez a coisa certa, ele não fugiu da responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade para ele. O que não quer dizer, obviamente, que ele tem qualquer tipo de envolvimento com esse caso. É preciso se aguardar o que vai ser descoberto. Agora, prestem atenção, vamos comparar isso com o que a gente está vendo aqui com o que o Elon Musk fez quando começou o governo Trump. Ele começou a fazer algumas verificações básicas nas contas do governo. Ele descobriu rapidamente que tinham pessoas com 150 anos, 160 anos, 170 anos, recebendo aposentadoria do governo americano, isso nos Estados Unidos da América, meus amigos. Ninguém tinha feito essa verificação simples. Checa a idade de quem está recebendo aposentadoria. Tinham pessoas com quase 200 anos recebendo aposentadoria, obviamente não eram essas pessoas. Era alguém recebendo em nome delas. Essa regra me parece que se aplica a esse caso. Faltou fazer algumas verificações básicas para impedir essa fraude, como, por exemplo, vamos ver quem são os responsáveis por essas associações. Vamos ver a quantidade de reclamações que foi feita para essas associações. Isso me lembra, Candidato, eu conheço uma pessoa humilde que foi vítima de um golpe como esse. Ela estava chegando em casa e tinha uma banquinha montada na vizinhança dela e chamaram ela e disseram, olha, aqui a gente tem um dinheiro para você. Você sabia que você tem direito a receber um dinheiro do INSS? E o que era isso? Um empréstimo consignado. Ela assinou lá, porque disseram para ela que era um dinheiro que ela tinha direito a receber. E aí, quando ela se deu conta, a aposentadoria dela tinha um desconto enorme. Há muito tempo atrás, aplicaram um golpe desse na minha mãe, quando ela era viva. Um golpe pequeno, um golpe baixo, rasteiro, um golpe de assinatura de revista. Minha mãe foi parada num supermercado uma vez e disseram, olha, a senhora gostaria de ganhar uma revista de graça? A minha mãe, uma senhora de idade, quem não gosta de ganhar alguma coisa de graça? E aí fizeram ela assinar um papel, que era o pagamento da assinatura de uma revista que ela não queria. E a gente só foi descobrir isso depois de 4, 5 meses, acidentalmente, porque eu fui fazer uma pergunta para ela e descobrimos isso. Ela tinha feito uma assinatura de uma revista sem saber.
Então, esse é o resumo do pior aspecto desse país em que a gente vive. É muito malandro para pouco otário. Pois é importante reforçar isso que o Mota disse, que a gente deve, claro, aguardar o avanço das investigações. Mas o diretor da Polícia Federal, ele indicou, estamos no início das investigações, mas há indícios robustos de que talvez seja um esquema até maior. A gente tem essa parcial, né, Dávila? Desvios que teriam superado a casa de 6 bilhões, mas na apreensão dos bens, no sequestro de bens, pudemos acompanhar um estilo de vida de luxo, né? Rolls Royce, Ferrari, olha os carros que foram apreendidos com as pessoas que teriam envolvimento nesse esquema. Então é o que você disse, né, Dávila? Há indícios do envolvimento de gente muito importante, né? Gente poderosa, gente graúda, responsáveis por essas associações que eram as beneficiárias desses descontos, mas também gente que faz parte do funcionalismo público ali na estrutura do INSS. Agora, a gente tem que olhar para o lado mais fraco, né, Dávila? Quantas pessoas simples, né, sem instrução, pessoas semi-analfabetas, que talvez não tenham condição de fazer uma leitura mais apurada do contra-cheque para identificar esses descontos. Pessoas que não tinham nenhuma relação com essas entidades. E como o Mota destacou no início do comentário dele, associações que não tinham a menor condição de ofertar, de oferecer aquele serviço que era especificado ali no contra-cheque. Dávila. É verdade. E o pior, né, Caniato, é essa má intenção, é ludibriar principalmente as pessoas mais velhas aposentadas, que são as maiores vítimas dessas fraudes, porque elas estão ali desatentas, alguém oferece uma coisa simpática, ela acaba entrando naquilo, né? 130 mil pessoas, pode ser um número muito maior que isso. Esses são os números preliminares da investigação. Gente, roubar gente idosa e pobre é uma desumanidade absurda. Mas é isso que acontece no Brasil. Agora, eu volto ao meu ponto. É inacreditável como o Estado brasileiro continua caindo no mesmo golpe de sempre desses roubos. É igual, o esquema é igual. Agora só usa mais um link, o outro rouba a identidade por via um outro mecanismo eletrônico, mas continua o mesmo esquema de assalto. E olha, Caniato, no Brasil, eu já tentei fazer essa conta e não consigo, do tamanho do rombo, das fraudes no Brasil, como isso impacta as contas públicas, porque isso não tem nenhum número. A gente olha todo dia aqui o orçamento, quanto está explodindo as contas públicas, quanto é despesa extra-orçamentária, qual o tamanho da relação dívida-PIB, mas a conta das fraudes, dos roubos, dos desvios de recurso público, a gente não consegue estimar, porque deve ser gigantesco, deve ser uma coisa monstruosa, porque toda vez que a Polícia Federal começa a fazer uma investigação em algum desses setores, como Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, BPC, INSS, qualquer um desses lugares onde tem muito dinheiro, não é que aparece 50 milhões, 100 bilhões, é tudo na casa dos bilhões. É um roubo desgraçado. Olha aquilo que a gente falou ontem, a gente gasta R$1 trilhão com benefícios e aposentadorias. Você imagina se tem um roubo de 60 aqui, 15 no BPC, 10 ali, quanto isso soma? Agora, é inacreditável que esse dinheiro nosso, do nosso imposto, escapa por esse ralo e a gente não consegue tomar atitudes concretas para estancar isso. E, ao meu ver, esse é um dado preocupante, porque isso mostra conivência, envolvimento de autoridades, porque se quisesse acabar, acabaria. Por que nós temos, por exemplo, um sistema bancário altamente seguro no Brasil? Porque nós temos técnicos tomando conta. Por que a Receita Federal é tão competente em cobrar imposto da gente? Porque eles cruzam dados, eles têm mecanismos para evitar que ocorra fraude, que ocorra desvio ou não pagamento de tributos. Agora, porque essa mesma eficiência para arrecadar, para fiscalizar o sistema financeiro, não existe para a Previdência, para o BPC, para dinheiro na educação, na saúde. A gente deu outro dia aqui mesmo, fraude na educação. É uma coisa inacreditável. Por que a gente não aproveita o know-how de um setor que é tão bom nisso e não aplica a demais setores? Porque existe gente graúda envolvida.
Pois é, programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O caso das fraudes do INSS, descontos indevidos, irregulares, que eram feitos nos contra-cheques dos aposentados e pensionistas em nome de associações e também sindicatos. Claro que a gente acompanha o avanço dessas investigações, mas chama atenção as informações que foram compartilhadas pelo diretor-geral da Polícia Federal, que destacou que nessas informações que foram levantadas com os investigados, por exemplo, nas muitas visitas que foram feitas nas residências, assim, volumes enormes de dinheiro foram recolhidos. Por exemplo, um tinha $220 mil em espécie guardados em casa, o outro $150 mil, e um outro carros de luxo, Ferrari, Rolls Royce, enfim, a gente vai seguir acompanhando essa situação que envolve as ações que estão sendo realizadas pela Polícia Federal. Mas você, Cristiano Beraldo, é preciso uma resposta rápida do governo, mesmo em meio ao avanço dessas investigações. Ok, noticiamos há pouco a exoneração do presidente do INSS, mas não dá para parar por aí, né? Não dá, porque o governo não tem parado por aí com outros temas, e esse tema é um tema muito evidente do uso da estrutura governamental, do governo federal, para beneficiar parceiros e amigos, para roubar dinheiro do aposentado brasileiro. É um governo que vem com um discurso muito forte de defesa dos mais necessitados, dos mais pobres, e esse tipo de escândalo é um escândalo que simplesmente não pode ficar impune num governo que quer, de fato, colocar esta marca de que protege os menos favorecidos. Agora, o que de fato vai acontecer? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, porque não estou vendo uma comoção, não estou vendo uma mobilização da dimensão que seria necessária para um escândalo dessa magnitude. A demora de horas para decidir sobre a exoneração já mostra que o governo titubeia na hora de cortar essas pessoas que estão ali ocupando espaços estratégicos do governo, indicados por parceiros nessa empreitada governamental, como é o caso de Carlos Lupe, presidente do PDT de Leonel Brizola, que assumiu o Ministério da Previdência e que agora se descobre que está ali debaixo das suas barbas acontecendo esse tipo de coisa. Peniato, são 6 bilhões de reais roubados das pessoas. Porque você pode até dizer, não, mas veja, o INSS pagaria essas aposentadorias de qualquer maneira, quer dizer, o dinheiro foi roubado mesmo do aposentado, não foi o dinheiro público desviado. O que é mentira, porque é a estrutura governamental que está sendo utilizada para desviar essa grana, que é descontada ali no contra-cheque. O aposentado nem vê esse dinheiro. E o ministro é responsável, são 6 bilhões. O governo está levando a sério ou não está levando a sério a questão do déficit fiscal? Está aí cortando de orçamento de tudo para poder tentar maquiar o fechamento das contas e vai deixar o ministro lá? Então, realmente, é preciso que o governo haja com a mesma energia, com o mesmo rigor que tem agido, por exemplo, em relação ao PL da anistia e os presos de 8 de janeiro. Você, Mota, o que você espera a partir da deflagração dessa operação e as informações que vêm à tona desse mega esquema de fraudes no INSS? Eu espero pouca coisa, Caniato. Eu não espero nenhum resultado diferente do resultado de todos os escândalos que já aconteceram no Brasil. Antes, eu peço desculpas aos nossos espectadores e aos nossos ouvintes pelo meu ceticismo, mas esse é o sentimento que eu tenho. 6 bilhões de reais vão comprar a melhor defesa jurídica que existe no planeta. Eu acho que a chance da gente ver essas pessoas pagando pelo que elas fizeram, uma vez que os culpados sejam identificados, é mínima. Eu acho que o melhor que a gente pode esperar
é que, no futuro, pelo menos esse mesmo esquema pare de acontecer. Pelo menos que as pessoas tenham o trabalho de inventar um esquema novo. E eu chamo a atenção aqui para 2 pontos. O primeiro é a contradição entre o discurso do governo e a realidade que se desenha todo dia. É um governo que se coloca como porta-voz dos desfavorecidos. No seio do governo, acontece um troço como esse, né? E mesmo que a gente opte pela melhor hipótese possível, né, que é de que foi um grupo de pessoas que agiu independente, o que está mostrado é uma grossa incompetência em fiscalização que deveria ser básica. A segunda coisa, que vale a pena a gente mencionar, o Cristiano Beraldo disse, é uma expectativa que eu não tenho, que é a expectativa de que a doutrina do 8 de janeiro fosse aplicada a esse caso. Ou seja, nessa altura, que horas são? 18h40, essa turma já deveria estar com as suas contas bancárias congeladas, passaportes apreendidos, não é isso? Processo correndo numa velocidade altíssima, quem sabe até correndo em segredo de justiça, sem que os advogados muito bem pagos que serão contratados para esse caso, sem que eles tivessem acesso ao processo, e a gente vê daqui o quê? 2, 3 semanas, 1 mês, 2, todo mundo condenado a 17 anos de prisão. Eu tenho a impressão que a gente não vai ver isso. Eu espero que os fatos me desmintam. Eu peço perdão pelo ceticismo, mas eu não consigo ver acontecendo, nesse caso, nada de diferente, porque os personagens a gente mais ou menos já conhece. Pois é, certamente muitos aposentados e pensionistas acompanham a programação da Jovem Pan News. É preciso também prestar serviço e lembrar que os aposentados e pensionistas do INSS podem se pedir a exclusão desse desconto indevido da associação no portal Meu INSS. Se pedir a exclusão desses descontos irregulares, bem como a devolução de recursos e de dinheiro que tenha sido pago a essas associações. Tenham sido descontados em um ou mais contra-cheques, né? Você, Dávila, o que você espera a partir de agora? Temos a exoneração, pedido de demissão do presidente do INSS, mas é preciso um pente fino, isso não parte somente da CGU e da Polícia Federal, né? É preciso que o próprio INSS, a mando do governo federal, faça isso de imediato, né? É verdade. Bom, primeiro, eu não espero que nenhum cidadão brasileiro mais seja condenado pelos meios arbitrários que aqueles condenados do 8 de janeiro foram condenados. Então eu espero que no Brasil volte a reinar o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, e que mesmo esses indícios de quadrilha, roubo, que as pessoas tenham o devido processo legal, que possam sim fazer suas defesas, que possam contratar quem quiser de advogado e que o Ministério Público aja da forma que deve agir, ou seja, depurar essas fraudes e chegar aos culpados, porque quando você tem o presidente do INSS, 5 diretores envolvidos e um desvio deste montante, pode começar a cavar que tem mais gente graúda por trás disso aí, porque não é possível ter tido um desvio desse tamanho apenas dentro do INSS. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que o governo precisa agir para criar esses mecanismos de controle, segurança e punição. Imagine hoje os demais milhões de aposentados, como estão inseguros, devem estar apavorados. Será que o meu dinheiro foi desviado? Será que está sendo desviado a tempo que eu não sei? Você imagina o pânico que está batendo em todos os aposentados, inclusive esses que nos escutam e seguem aqui o Pingos nos Is, e com razão, porque cada vez que estoura uma fraude desse tamanho, você fica com medo que você foi fraudado em algum momento lá atrás e nem sabe, né? Então, é preciso o sistema criar uma governança, uma segurança maior para passar mais segurança aos usuários do sistema, aos beneficiários do INSS, que isso não está acontecendo à torta e à direita, porque a impressão que nós temos hoje, com 130 mil
aposentados que foram roubados por esse esquema, o medo que dá é que pode ter mais 500 mil, 1 milhão. Você não sabe quantas pessoas podem estar envolvidas se existe um tamanho rombo e furo que esse dinheiro acabou escorrendo. Então, é preciso investigar a sério, chegar nos culpados, chegar nos envolvidos nessa história que estão muito além do INSS, e nós precisamos dar segurança aos aposentados, que eles não serão mais fraudados. Pelo menos por esse tipo de esquema, que já é recorrente no INSS. Pois inclusive, eu vou só reforçar a informação que foi compartilhada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, dizendo que as investigações sobre essas cobranças indevidas estão na fase inicial. Então, é preciso aguardar os desdobramentos das apurações que vêm sendo feitas pela Polícia Federal e pela CGU. Agora, o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, viu, Beraldo, disse que 6 milhões de aposentados, aí não estamos falando de dinheiro, estamos falando do número de aposentados. 6 milhões de aposentados e pensionistas têm atualmente algum tipo de desconto associativo. Todos de maneira irregular? Claro que não. Há muitas entidades corretas que trabalham direito, que prestam serviço aos aposentados e pensionistas e que acabam oferecendo serviço e, dessa maneira, tem aquele valor descontado no contra-cheque. Mas o que eu quero dizer é que o problema pode ser muito maior quando a gente fala de um universo de 6 milhões de pensionistas e aposentados que têm algum tipo de desconto associativo, né? Aquele desconto que já vem diretamente na fonte, no contra-cheque. É preciso aguardar o avanço das investigações, porque a gente pode estar diante de um esquema muito maior do que esse que a gente noticiou agora, Beraldo. Dávila, quer trazer alguma informação, Dávila? Não, só uma informação, Beraldo, que desconto associativo precisa ter a anuência da pessoa. Não pode fazer desconto falso. E o que há é desvio falso. O aposentado precisa dizer, eu quero doar não sei quanto para esse sindicato. Não pode ser feito nenhum desconto sem anuência da pessoa. E aí é que está um dos ganchos da fraude. É que muitas você vezes acaba assinando um negócio, autorizando um link falso, e esse desconto passa a ser dado. Mas, assim, muitas vezes a má-fé é terrível, né? Muitas vezes ele assinou e autorizou a associação Bem-Estar. E aí a outra associação, Bem-Estar Ursinho Carinhoso, também acaba entrando ali. E muitas vezes uma pessoa de idade, com problema de catarata, sei lá, não consegue identificar aquela informação no contra-cheque, Beraldo. Pois é, e aí tem um outro ponto que é a minha pergunta. Qual é o motivo para que uma taxa associativa seja descontada diretamente na aposentadoria? Me expliquem isso. Então, quer dizer, você, ao invés de usar o serviço bancário do débito automático para a conveniência do correntista, você tem que usar o débito na folha, já ali na fonte da tua aposentadoria. Já não cheira bem, né? Já não cheira bem. O menor sentido, pois é, não faz o menor sentido. Só que a forma que se encontrou no Brasil de escravizar essas pessoas com essas dívidas de crédito consignado que tornam as pessoas dependentes daquilo ali para poder pagarem as suas contas, porque de repente ela se aposenta, a aposentadoria já não é grande coisa, ela cai numa conversa fiada dessa, de que vai receber ali um dinheiro, não entende muito bem, quando vai ver no mês seguinte, a aposentadoria já está descontada, aquele dinheiro que ela recebeu, ela já gastou, porque não entendeu, achou que era dinheiro de graça, fez sei lá o quê, e aí pronto, a vida torna ela escrava, porque para ela ir fechando as contas, ela precisa pegar mais dinheiro emprestado, é o crédito consignado, é juros em cima de juros, essa pessoa está quebrada, falida. O dinheiro que ela passa a receber sobra tão pouco que não é suficiente para ela ter uma vida digna e decente. O Mota trouxe aqui o exemplo da mãe dele com assinatura de revista. Eu me lembro, Mota, dos meus avós, final da década de 90, quando assinaram, através de uma venda por telefone, aquele serviço que era uma novidade de BINA, né, que é a identificação do chamador. Só que o telefone deles era daqueles analógicos de disco. Quer dizer,
nem dava para usar o serviço, mas eles meteram lá uma taxinha telefônica, colocou lá uma taxinha para eles, para um serviço que eles sequer conseguiriam usar. Então, isso é uma tradição, é uma cultura brasileira, esse tipo de golpe. E aí, eu desafio as pessoas, e olha que tem quase metade das famílias brasileiras, mais de metade das famílias brasileiras endividadas, e boa parte delas, a maioria endividadas com cheque especial e cartão de crédito. Eu desafio a qualquer uma dessas pessoas que passam por essa situação a fazerem o cálculo dos juros que pagam todos os meses. Eu desafio alguém a matar na vírgula, no centavo, o valor adequado dos juros que precisa pagar. Porque é impossível fazer esse acompanhamento dos dias. Aliás, a taxa de juros no Brasil é tão alta, quer dizer, estamos falando cartão de crédito e cheque especial cobrando 400% ao ano, que inclusive os juros deviam ser cobrados por hora. Você cobriu sua conta às 10 horas da manhã, você já devia ter o desconto do resto do dia, porque você o número se multiplica com uma velocidade assustadora. Só que ninguém consegue fazer esse acompanhamento, ninguém faz esse acompanhamento. Então o Brasil vai vivendo essas grandes instituições poderosas que têm essa capacidade de escravizar o correntista, o contribuinte, o pensionista. Eles vão fazendo isso e a gente vai vendo a sociedade brasileira ficar escrava dessa dinâmica, sem instrumento, sem força para brigar. Porque, aliás, vou falar o seguinte, se um pensionista desse, que tem lá R$20 descontado dele da aposentadoria de R$1.200 que ele recebe, essa pessoa, para contratar um advogado, para entrar com uma ação contra a associação, para ver de volta, às vezes, R$200, R$300 que foi cobrado dele ao longo, ele não vai fazer isso, não tem como, entendeu? Pois é, mas é importante o pensionista e o aposentado ter ciência se foi feito algum tipo de desconto para ter essa informação, para fazer o cálculo minimamente, para fazer esse levantamento. Acho que isso é fundamental. Agora, Mota, puxando parte do comentário do Beraldo em relação a esse sistema, a esse formato de adesão de serviço, você acha que é fundamental, é necessário revisar essa maneira, esse formato de adesão aos serviços e a forma como isso é descontado? Porque quando o Beraldo questionou, né, a razão do desconto ser feito diretamente no contra-cheque do aposentado, né, ser feito diretamente na fonte e não pelo sistema bancário, por um boleto que chega em casa, você fez uma sinalização concordando. É mais ou menos por aí, não faz o menor sentido esse desconto de um serviço no contra-cheque do aposentado, né? Para que usar a estrutura estatal para isso? Não faz desconto nenhum, não faz sentido nenhum, perdão, absolutamente nenhum. Aí a gente vai ver que isso parece que vem de uma legislação que foi aprovada. É uma dessas coisas que são aprovadas no Congresso Nacional, sei lá por quem, a gente nem fica sabendo, a gente só sofre as consequências disso. Eu acho que isso se aplica à maioria de nós, né? Muito pouca gente tem o tempo, a paciência e o cuidado de pegar todas as contas, olhar item por item. Às vezes é um troço de valor pequeno, você não entende muito bem o que é, mas você não tem tempo para parar o que você está fazendo, ligar para o serviço de atendimento ao consumidor. Parece que essa era uma das recomendações que o INSS dava, né? Para quem tinha dúvida, liga para o serviço de atendimento, aí digite 1 para não sei o quê, digite 2 para não sei o quê. Aí você fica 2 horas ali, perde 2 horas do seu tempo, se aborrece e não resolve nada. Então, às vezes, a pessoa acaba deixando aquilo ali, deixa essa cobrança aí, depois eu vejo isso. E nisso, as pessoas, né, os malandros, fazem fortuna. Eu só queria dizer, fazer um comentário a respeito do que o Dávila falou. Se tem uma coisa com a qual o Dávila não precisa ficar preocupado, é que não seja seguido o devido processo legal nesses casos, Dávila. A chance de acontecer o que aconteceu com os réus de 8 de janeiro nesse caso é zero. Eu aposto aqui uma grana grande com você, que esse caso vai ser tratado à luz
da melhor legislação, cumprindo amplamente a Constituição com todas as garantias. Não perca o seu sono preocupado com essa turma, Dávila, porque eu garanto para você, eles vão ter o melhor tratamento jurídico disponível no Brasil. Concorda, né, Dávila? Lógico que eu concordo. Não, o que eu disse no comentário é que eu espero que nenhum cidadão brasileiro seja mais exposto à arbitrariedade que foram submetidas essas pessoas do 8 de janeiro. Isso não existe em nenhuma democracia. É uma coisa que vai envergonhar a história do Brasil e do judiciário brasileiro por muitos anos, porque nunca houve um ato tão arbitrário, um processo que houve tanto desrespeito às regras do devido processo legal. A gente vai seguir monitorando, esse é um assunto muito importante, qualquer novidade a gente traz aqui na programação.